O exame Chunin é composto por um conjunto de provas organizadas em 3 partes distintas. Tem a finalidade de avaliar algumas habilidades ninjas que são necessárias para promover um Genin, que é um ninja de graduação mais baixa. Nesse vídeo vou analisar a etapa da prova escrita desse Enem Ninja, especificamente uma questão desse exame que talvez você já tenha esquecido ou nunca deva ter prestado atenção. A linha B no diagrama indica a trajetória de uma shuriken lançada ao inimigo C pelo ninja A sentado no topo de uma árvore de 7 metros de altura. Descreva e formule a trajetória requerida se C estivesse nos pontos D, E e F. Prediga também o alcance máximo da shuriken e explique como chegou a essa resposta. Esses são problemas integrados, apoiados em princípios incertos e requerem uma análise complexa de energia mecânica. Será que essa questão de fato tem uma resposta? É o que a gente vai ver. Aqui está esquematizado o problema com a figura mais aproximada para facilitar a explicação. Vou chamar a altura inicial que o ninja está de H0 e a distância da árvore ninja no solo de R. Vamos imaginar que inicialmente esse ninja lança shuriken com a velocidade inicial V0, fazendo um determinado ângulo θ com a horizontal. Essa velocidade inicial pode ser decomposta. Vamos fazer isso para analisar o movimento dessa shuriken vertical e horizontalmente. A gente pode fazer isso visto que esses movimentos são independentes, um depende do outro. A gente pode escrever a velocidade de seus componentes dessa forma e, desde que éramos um feto, sabemos que seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa e cosseno é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Rearranjando as equações, vamos ter que V0x é igual a V0 cosseno θ e V0y é igual a V0 seno θ. Agora vamos analisar o movimento horizontal. Na direção horizontal não existe aceleração para shuriken, ou seja, durante toda a trajetória teremos uma velocidade constante na direção x, um movimento uniforme. Por isso podemos escrever R igual a R0 mais V0xt, onde a componente horizontal da velocidade inicial V0x é substituída pela expressão equivalente V0 cosseno θ, ficando R que é igual a R0 mais V0 cosseno θ vezes t, onde x0 é 0 pela condição que atribuímos ao nosso sistema de coordenadas inicialmente. Então fica apenas R igual a V0 cosseno θ vezes t. Já na direção vertical, a shuriken vai realizar um movimento de queda livre sob a ação de uma aceleração, que no caso é a famosa aceleração da gravidade. Por isso podemos escrever H igual a H0 mais V0yt menos 1 meio de gt quadrado, sendo H0 a altura inicial em cima da árvore de onde o ninja lança shuriken e V0y a componente da velocidade inicial da shuriken verticalmente. Essa componente vertical da velocidade inicial V0y é substituída pela expressão equivalente V0 seno θ, ficando H igual a H0 mais V0 seno θ vezes t menos 1 meio de gt quadrado. Como as duas expressões dependem do tempo t, podemos, por exemplo, isolar t em uma das equações e substituir em outra, ou seja, t igual a R sobre V0 cosseno θ, que pode ser substituída na outra equação, ficando H igual a H0 mais V0 seno θ multiplicado por R sobre V0 cosseno θ, isso tudo menos 1 meio de G multiplicado pelo quadrado de R sobre V0 cosseno θ. Fazendo as devidas simplificações e sabendo que seno θ sobre cosseno θ é tangente θ, se obtém H igual a H0 mais tangente θ vezes R menos G sobre 2 V0 quadrado cosseno quadrado de θ vezes R quadrado. E assim a gente consegue responder a primeira pergunta feita, pois essa equação é chamada equação da trajetória e nos diz que a trajetória dessa shuriken descreve uma parábola de concavidade voltada para baixo. Basta fazermos uma analogia com a equação do segundo grau para perceber essa similaridade, ou seja, se consegue descrever em cada ponto a trajetória da shuriken como sendo parabólica. Então vamos para a segunda pergunta, que é o alcance máximo da shuriken. Primeiro vamos analisar o caso em que esse ninja está no solo e não em cima da árvore, ou seja, sua altura inicial é 0. Para esse caso, a gente pode encontrar o alcance da shuriken usando a famosa fórmula de Bhaskara, que você pensou que nunca ia usar para nada na vida. Ela nos diz que R é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC sobre 2 vezes A. Sabendo que A é igual a menos G sobre 2
2v0² cosseno quadrado de θ, e b é igual a tangente θ, e c é igual a 0, e substituindo na fórmula, a gente vai ter que r é igual a menos tangente θ, mais ou menos raiz de tangente θ quadrado, sobre menos 2 que multiplica g, sobre 2v0² cosseno quadrado de θ. A parcela menos 4ac vai ser 0, porque c é igual a 0. Vamos tomar apenas o valor negativo, porque o valor positivo vai resultar em 0, e não é o que a gente procura. Fazendo as simplificações de 2 por 2 e usando a divisão de fração, vamos ter r igual a 2 tangente θ vezes v0² vezes cosseno quadrado θ, isso tudo sobre g. Novamente, sabendo que tangente de θ é igual a seno de θ sobre cosseno θ, se pode simplificar um cosseno θ com o outro e fica r igual a 2 seno θ vezes cosseno θ vezes v0², tudo sobre g. Usando a identidade trigonométrica de que 2 seno θ cosseno θ é igual a seno de 2θ, a expressão fica mais simplificada e se torna r igual a v0² vezes seno de 2θ, tudo sobre g. Nesse caso, o alcance vai ser máximo quando o seno for máximo, ou seja, quando seu argumento for 90 graus, o que nos mostra que para um ninja no solo, o alcance máximo dessa shuriken vai se dar quando ele lançar a 45 graus. Esse é o caso particular. Agora vamos generalizar esse negócio. Vou pegar as duas equações anteriores, com a diferença de que na segunda eu faço c igual a 0, porque essa vai ser a altura final de quando a shuriken for lançada e atingir o ninja que está no solo. Rearranjando e elevando ambas ao quadrado, vamos ter essas duas novas expressões que eu vou chamar de expressão 1 e expressão 2. Primeiro divido a expressão 2 pela 1. Dá para simplificar v0² e t² e obter tangente quadrado de θ igual a 1 sobre r² multiplicado pelo quadrado de 1/2 de gt² menos h0, que está na raiz, considerando claro um valor positivo, se obtém tangente de θ igual a g sobre 2r vezes t² menos h0 sobre r, que eu vou chamar de expressão 3. Agora vamos somar a expressão 2 com a 1 e colocar v0² t² em evidência no lado direito para obter uma famosa relação trigonométrica que é cosseno quadrado de θ mais seno quadrado de θ, que novamente, desde que somos um feto, sabemos que é igual a 1, ficando apenas com o quadrado de 1/2 de gt² menos h0, isso tudo mais r² igual a v0² t². Vou usar uma estratégia e mudar a variável dessa equação, que é t², para posteriormente substituir na expressão 3. Mas por que isso? Em nenhum momento na questão nos é mencionado o tempo do percurso da shuriken, então devemos eliminar esse parâmetro. Chamando o t² de k e substituindo na expressão anterior, vamos ter o quadrado de 1/2 gk menos h0, isso tudo mais r² menos v0² vezes k, que desenvolvendo o quadrado, vamos ter 1/4 de g² k² menos 2 vezes 1/2 de gk h0 mais h0² mais r² menos v0² vezes k igual a 0, que simplificando fica 1/4 de g² k² menos gk h0 mais h0² mais r² menos v0² vezes k igual a 0. Aqui tem alguns termos multiplicando k, então vou botar ele em evidência, ficando 1/4 de g² k² mais k, que multiplica tudo isso, e é menos gh0 mais v0², e isso tudo ainda somado com h0 mais r², dando igual a 0. Agora ficou mais simples para achar o k, basta usar a Bhaskara novamente. Então a expressão fica k igual a gh0 mais v0², mais ou menos a raiz de o quadrado de gh0 mais v0², isso tudo menos 4, que multiplica 1/4 de g², que multiplica ainda h0² mais r², e isso tudo ainda dividido por 2 vezes 1/4 de g². E calma que vai piorar. Desenvolvendo o denominador e expandindo o quadrado da soma dentro da raiz, vamos ver que g² h0² é simplificado, restando k igual a 2 vezes gh0 mais v0², mais ou menos a raiz de 2gh0 vezes v0² mais v0² menos g² r², e isso tudo dividido por g². Finalmente achamos o valor de k. Agora pega esse troço e substitui na expressão 3, que agora vai ficar esse negócio gigante aí. Simplificando 2 com 2 e g com g², vamos obter a seguinte expressão: tangente de θ igual a g vezes h0 mais v0²
mais ou menos a raiz de 2gh0 vezes v0² mais v0² menos g² r², isso tudo sobre rg, e isso tudo ainda menos h0 sobre r. Distribuindo o denominador em todas as parcelas e simplificando tudo, fica apenas tangente de θ igual a v0² sobre rg, mais ou menos a raiz de 2gh0 v0² mais v0² menos g² r², tudo sobre rg, que já tá ficando com a cara mais bonitinha. Já podemos botar o rg à força para dentro da raiz, ficando r² g² e distribuir também esse denominador em todas as parcelas. Agora eu vou usar meu Sharingan e prever um passo à frente colocando um determinado termo em evidência, que é o v0² sobre r² g². Se você distribuir, vai perceber que se torna a expressão anterior. Podemos pôr para fora da raiz e colocar em evidência, ficando tangente θ igual a v0² sobre rg, isso tudo multiplicado por 1 mais ou menos a raiz de 1 mais 2gh0 sobre v0² r² vezes g² sobre v0². E é nessa parte que você precisa provar que você é um ninja nível Chunin para perceber isso aqui, porque essa raiz só faz sentido pra gente se o que tiver dentro dela for maior ou igual a 0, caso contrário, vai dar merda. Manipulando a equação, multiplicando por v0², pondo em evidência o que tem que botar e extraindo a raiz, ficamos finalmente com r menor ou igual a v0 multiplicado pela raiz de v0² mais 2gh0, isso tudo sobre g. E agora vem a pergunta valendo um Lame no Ichiraku, para quais valores o r será máximo, quando for menor que a expressão à direita ou quando partir para igualdade. E eu sei lá, porra! Será máximo quando for igual, e assim a gente acha a expressão para o alcance máximo de Shuriken. Mas vamos fazer um teste. Se essa expressão de fato generaliza o problema, isso significa que ao impor uma altura zero, ou seja, quando o ninja estiver no solo, devemos encontrar o alcance máximo anteriormente encontrado. Isso de fato acontece, então realmente encontramos uma expressão generalizante para qualquer altura inicial que esse ninja esteja, seja no solo ou em cima da árvore. A gente ainda pode achar um negócio interessante, porque ao impor essa distância máxima, toda a raiz vai a zero, e com algumas manipulações conseguimos achar a tangente do ângulo de lançamento para essa distância. E aplicando a função inversa arco-tangente, se consegue também encontrar o ângulo para R ser máximo, assim respondendo à segunda questão desse exame. Simples assim. No entanto, pode haver um possível erro na questão. Em nenhum momento nos é citada a velocidade inicial a qual o ninja lança Shuriken, se tornando impossível encontrar um resultado numérico, apenas a expressão. Se levar por essa lógica arbitrária, o ninja poderia lançar a Shuriken com qualquer velocidade, atingindo qualquer distância, inclusive poderia até colocar ela em órbita, mas isso não me surpreende, até porque o exame era baseado em testar as habilidades dos Genins, em coletar informações sem serem pegos. Mas, e se eu te disser que tem um jeito muito mais simples de resolver esse problema? No entanto, aqui é onde se separa os Hokages dos outros ninjas, porque essa solução envolve matemática de gente grande. Tomando a função inicial novamente, sabemos que seu máximo vai ser quando a sua derivada com relação a θ for zero. Então, derivando e aplicando a regra do produto e da cadeia, ficamos com dh0 dθ mais dr dθ vezes tangente θ mais d tangente θ dθ vezes r menos g sobre 2 vezes v0² vezes ainda 2r dr dθ secante quadrado de θ mais d secante quadrado de θ dθ vezes r². dh0 dθ é zero, pois é constante, e por imposição qualquer termo que acompanhe dr dθ também vai ser. Nos restando apenas r vezes derivada de tangente, que é secante quadrado, menos g sobre 2 vezes v², tudo multiplicado por r², vezes a derivada de secante ao quadrado de θ, que é 2 vezes secante quadrado de θ vezes tangente θ. Simplificando o que tem que simplificar, isolando r, que é o ponto onde a função é máxima, podemos agora substituir esse mesmo ponto na função inicial e achar a relação tangente de θ igual a v sobre raiz de v ao quadrado mais 2gh0, que, ao substituir em r máximo, encontramos novamente a relação vista anteriormente. Eu me sinto foda.